Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de número 10. João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Muito conhecido no nosso meio esse texto. Sempre citamos, sempre falamos aqui. Mas vamos entender nesta manhã. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. E o fim do ano está chegando já, né, irmãos? Natal já está bem aí, né? Virada, Réveillon também já está bem aí. Praticamente já entramos no 10º mês já. Vamos entrar aí praticamente no mês de outubro. E glória a Deus por isso. Todos encontraram? Digam amém. Agora deixa eu encontrar aqui, irmãos. Pedi para você, mas não... Vamos lá. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a missão dele. Conhecemos a sua missão, sabemos qual o propósito do inimigo, sabemos qual o propósito. Esse ladrão aqui é uma figuração, e aqui a Bíblia está chamando, é um sentido figurado, representa o diabo. E Jesus está, essas são palavras de Cristo, e ele está dizendo qual é a missão dele: é roubar, é matar e é destruir. Aí ele completa, ele está dizendo eu vim para que tenham vida e a tenham com isso aqui, irmãos, que nós vamos ver hoje. Ele veio para não simplesmente para salvar. Jesus veio não simplesmente para levar para o céu. Jesus veio não só para poder nos salvar do inferno. Ele veio com um propósito a mais também. Ele é Deus que salva. Ele é o Cristo que leva para o céu. Ele é o Senhor que batiza no Espírito Santo. Ele é Deus que renova. Ele é Deus que age na nossa vida espiritual. Mas nós não podemos fugir de algo que o Senhor Deus veio trazer. Deus, irmãos, já desde o princípio, se nós estudarmos lá o Éden, no jardim, quando Deus formou o homem e a mulher, Deus já tinha preparado e entregou tudo na mão do homem. Deus tinha entregado o paraíso, Deus tinha entregado todas as coisas, irmãos, aquela vida abundante, aquela vida maravilhosa, Deus tinha dado a quem? Ao homem, a Adão. E o que aconteceu? Adão perdeu essa vida. Essa vida abundante, essa vida que o Senhor Deus tinha para o homem, ele jogou fora, ele perdeu por causa do seu pecado. Por causa do pecado, o homem deixou então, irmãos, de viver no paraíso, deixou de ter aquela vida abundante e passou então, irmãos, a poder trabalhar, comer do suor do seu rosto, a poder fazer tantas coisas, porque ele perdeu. Mas em Cristo, Jesus está dizendo, eu vim, o propósito de Cristo é esse, eu vim para que tenham uma vida boa, uma vida saudável, uma vida espiritual abençoada, uma vida de comunhão. Mas algo que nos chama a atenção é isso aqui, ó. Eu vim para que tenham vida. E tenham essa vida como, irmãos? Abundante. É essa vida abundante que Deus tem para nós. Mas muitos não estão vivendo essa vida abundante. Muitas pessoas não estão vivendo essa abundância, essa fartura. Isso que Deus tem. O que é abundante? Você pode pegar depois no dicionário e olhar, irmãos. Abundante é aquilo que abunda, que existe, que produz em quantidade. É essa vida abundante de quantidade, de fartura, de prosperidade,
Abundância ainda significa quantidade maior do que se precisa, fartura, uma riqueza. A pessoa que quer viver essa vida de fartura, essa vida de abundância, essa vida próspera, rica, abençoada que o Senhor Deus tem para ela, irmãos, ele é direito nosso. E como que essa pessoa recebe essa vida abundante? E como que nós, nos dias de hoje, vamos receber essa abundância, essa fartura de Deus? Uma vida abundante na saúde. Às vezes a pessoa não tem uma saúde daquelas abundantes. Qualquer coisa ela está enferma, qualquer coisa ela está doente. Por qualquer motivo ela já está fraca, já se abate, ela perde quilo, tem que internar, aí tem que gastar dinheiro. Peraí, mas e a vida abundante de Deus? E essa vida abundante que Ele veio me trazer? Por que alguns não estão recebendo essa vida abundante? A resposta está aqui mesmo. Nós sempre vemos, irmãos, esse versículo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para ter uma vida e vida com abundância. E como que nós vamos receber essa vida abundante? Vamos ler o versículo 1 agora. João 10 ainda. Versículo 1. Palavras de Jesus. Olha o que ele disse. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem o que, irmãos? A sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Para um instante. Jesus está falando com os discípulos, com os seus seguidores, está falando acerca do bom pastor, das ovelhas. Nós aqui representamos as ovelhas dele, e a ovelha ouve a sua voz. E aí a ovelha que ouve, que reconhece a voz do seu Senhor, vai segui-lo e conta essa parábola. Olha, eu sou, ele diz aqui, né? Aquele que não entra pela porta, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas quem não entra, ele vai falar, é o ladrão, é o que vai fazer o mal. E alguns discípulos ficaram ouvindo aquelas palavras assim, ficou assim, não estou entendendo não, com aquele semblante meio... Não entendi nada. Porta, ovelha, ladrão. Quando ele conta essa historinha, que é uma parábola, muitos não entendem. Aí o que ele faz? Versículo de número 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou o que, irmãos? A porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui está, eu sou o que, irmãos? Eu sou o que, igreja? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará o que? 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em? Para eu ter essa vida e abundância, o que é necessário? Se eu sou a ovelha, se nós somos a ovelha de Cristo hoje, a ovelha, o rebanho de Deus, eu tenho que fazer o quê? Entrar pela porta. E o que é entrar pela porta? Mas pastor, eu já entrei, estou na igreja, já entrei pelas portas. Entrar pelas portas não é simplesmente entrar numa religião. Algumas pessoas chegam até a falar assim, o médico, já vi pessoas me falarem, pastor, eu fui buscar ajuda, o médico falou assim, busca e procura uma religião, entra nessa religião, quem sabe você melhora. Os estudiosos fizeram um estudo e foi comprovado que a pessoa, irmãos, que busca a Cristo, esse é o linguajar deles, a pessoa que busca uma religião é uma pessoa que vive melhor, que tem força para vencer um câncer, que ela consegue reagir contra uma enfermidade. Então, a religião, aí eles dizem, né, esse negócio de Deus, de buscar aquilo outro, vai ajudar. Mas não é simplesmente uma religião.
As pessoas não têm que buscar uma religião, não têm que buscar uma denominação, uma congregação, um lugar só para vir na reunião. Aqui é um lugar onde nós cultuamos a Deus. Mas antes de estar simplesmente cultuando, adorando no ambiente, no lugar, primeiro ela tem que entrar por onde? Pelas portas. E entrar pela porta, meu irmão, entrar por essas portas é o quê? É começar a viver aquilo que ele fala. Porque se nós pararmos para observar, se você olhar uma porta, aqui na igreja nós temos aqui 4, né? De que sai, dá acesso para fora. Uma porta, irmãos, é um lugar que muda o ambiente, que separa um lugar do outro. Aqui é um ambiente, você está aqui no ambiente fresquinho, dentro da igreja, no ar-condicionado, mas sai pela porta ali, lateral para fora, você já vai encontrar um mormaço, um calor, já mudou o ambiente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar por essas portas. Eu preciso ter a minha vida mudada, transformada, passar de uma situação para outra. Eu preciso passar, irmãos, de rebelde àquele que obedece. Eu preciso passar de, como a Bíblia faz uma comparação entre ovelha e bode. O bode é rebelde, ele não ouve. O pastor tem que usar de força com o bode para poder separar, que é coisa séria. A pessoa tem que passar de rebelde, de desobediente, ele tem que entrar pela porta para passar, para ser o quê? Obediente, para ser uma pessoa que vai viver em santidade, que vai viver esse temor. E algumas vezes nós estamos na igreja, mas não entramos pelas portas. Nós não deixamos aquela palavra dele, irmãos, nos guiar, nos dirigir, nos conduzir. E ela continua na igreja, ela continua no ambiente, ela continua na congregação, mas ela não passou pela porta, não passou por Cristo. A pessoa que já passou pela porta, que é Cristo, que é a palavra, meu irmão, é essa pessoa que vai viver o quê? A vida abundante. O motivo de alguns não estarem vivendo essa vida abundante que Deus tem, é porque ele ainda não entrou pelas portas. Ele não entrou ainda, irmãos, ele não está vivendo ainda o que a palavra diz. Ele não está vivendo completamente, por completo, o que a palavra ensina. Ele não entrou pelas portas. Se ele não entrar pelas portas, ele é claro, irmãos, versículo 9, diz aqui, ó. Vamos ler novamente o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas o quê? Não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o quê? Pastagem. Como ovelha, eu preciso entrar por esta porta, para quê? Para ouvir a voz dele. Aonde que está a voz de Deus hoje? Palavra. A palavra vai me guiar, a palavra vai me conduzir, é a palavra que vai nos direcionar em todas as decisões, em todas as ações que nós precisamos tomar. Seja guiado, seja conduzido pela palavra. Não deixe o inimigo, irmãos, guiar você por sentimento, por impulso. Não deixe o inimigo guiar você por uma sensação. Pastor, estou sentindo algo, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Não deixa não, meu irmão. Não deixe a emoção, o sentimento lhe dominar. Deixe que a palavra te guie. Entre por ela, entre pela palavra. Peraí, você vai tomar uma decisão, vai fazer algo. Peraí, eu vou orar a Deus. Eu vou buscar direção em Deus. Deus vai me mostrar o que eu preciso fazer, o que eu necessito fazer. Para quê? Para depois você não se decepcionar. Para ter uma vida abundante, um casamento abundante, abençoado, entre pelas portas. Comece a viver a palavra. Porque quando eu sei que eu entrei pelas portas, quando há uma mudança, entrou pela porta, mudou, meu irmão, tem que haver essa transformação. Entrou, começou a viver de acordo com a palavra, é uma outra vida. Aí as pessoas falam: fulano foi para a igreja, mas parece que não adiantou nada. Beltrano diz que está na igreja, só parece, não sei, não mudou foi a nada, não mudou foi a coisa nenhuma. Isso é feio. Ouvi isso de algumas pessoas falando: não sei o que está fazendo na igreja. Está perdendo tempo na igreja. Está fazendo o quê? Está se enganando na igreja. Por quê? Porque não mudou. Mas está congregando, está participando, mas não entrou pelas portas. Entre, meu irmão, pelas portas.
Entre na palavra, comece a viver de acordo com a palavra. Deixa a palavra mudar o seu pensar, o seu raciocínio. Deixa a palavra mudar a sua ideia. Mude, tem que haver essa mudança. Tem que haver, quando você entra pelas portas, muda. Eu era nervoso, eu era uma pessoa agressiva, explosiva. Pastor, eu era uma pessoa irada. Por qualquer coisinha eu ficava irado. Por qualquer motivo eu já revoltava. Se atrasasse alguma coisa, se algo não desse certo, se algo não funcionasse, porque isso, aquilo outro, eu já ficava todo irado. Não, você não entrou pelas portas. Não entrou pela porta, então não pode viver o quê? Essa vida abundante. É por isso que Deus não pode dar uma vida abundante a todos. Será que todos que estão na igreja são merecedores dessa vida abundante? Não são. Por quê? Porque nem todos que estão passaram pelas portas. Ele é claro, eu sou a porta. Como ovelha, eu vou ouvir a voz dele. Eu vou ouvir a voz dele. Aquilo que ele me direcionar a fazer, aquilo que Deus me ensinar na sua palavra, eu vou fazer para quê? Para viver, meu irmão, essa vida abundante. A porta existe em casas para mudar, é mudança de ambiente. Você passa de um ambiente para o outro, mudou. Você está no ambiente, você está na sala. Você vai lá, digamos, para a cozinha. E para chegar na cozinha, você passa por uma porta. Você passa por ali, já é outro ambiente, já é outro lugar. Vai para o outro ambiente, vai lá para o quarto. Você vai para o quarto, você passou pela porta, já é outro ambiente. É essa mudança, irmãos, que a palavra tem que fazer em nós. Tem que mudar por completo. Eu tenho que entrar pelas portas para quê? Para me mudar por completo. Para começar a viver aquilo que ele ensina. Para começar a viver aquilo que ele me mostra. Aí sim eu vou começar a viver essa vida abundante. Nós vamos começar a viver essa vida abundante. E essa vida abundante é só através dele. 2 Coríntios 9, vamos lá. 2 Coríntios 9. Não tem outra. A pessoa, não, pastor, eu vou estudar muito, eu vou estudar, eu vou procurar crescer na vida, eu vou fazer uma faculdade, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou me dedicar para me passar no concurso. Você pode até dedicar, é louvável, pode até estudar, fazer a sua faculdade, mas se não passar pela porta, meu irmão. 2 Coríntios 9, 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Diz assim. Encontraram? Diga amém. Diz assim, ó. E Deus é poderoso para fazer o quê? Abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis aonde, irmãos? Abundeis aonde, igreja? Em toda boa obra. Olha a vida que o Senhor Deus tem para nós. Lê novamente, 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar. Deus é, por que é abundar? Novamente, repetindo, abundância. Irmãos, é que produz em quantidade. Uma vida saudável, uma vida abençoada. Essa abundância, essa vida com qualidade, com quantidade, com prosperidade, Deus salva. Não estou falando, irmãos, Deus salva, Deus leva para o céu. Em Cristo nós estamos vivendo em Cristo, aceitando a Cristo como Senhor, vivendo os seus princípios, vivendo os seus mandamentos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Somos, irmãos, candidatos a ir para o céu. Mas não é só isso. Eu não posso ficar só, eu quero ir para o céu, eu quero ver Jesus e só isso. Deus não é só isso, não. Deus não é só Deus de céu. Deus é Deus também da onde, irmão? De terra. Os nossos irmãos no passado, os cristãos antigos, viviam muito só o Deus do céu. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Mas e aqui na terra? E o período que nós tivermos aqui? Lá é eternidade. E o período aqui? E esse tempo aqui? E aqui, nesse tempo, é essa vida abundante que ele tem. Ele quer, ele diz, porque e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda o quê? Suficiência, abundeis em toda boa obra. É essa, irmãos, viver com fartura, viver com não tendo necessidade, não tendo necessidade de viver emprestando, de ficar pensando, pastor, eu tenho que vender minhas coisas para me crescer na vida. Não é isso. Ele é Deus, poderoso para fazer abundar.
Mas para isso eu tenho que o quê? Eu tenho que entrar pelas portas. Eu tenho que entrar para começar a viver de acordo com a palavra. Se eu não viver de acordo com o que ele pede, se eu não viver de acordo com o que ele diz, que é aquilo que ele me ensina, eu não posso viver essa vida abundante. Eu vou estar me enganando. Eu vim para a igreja. Parei, pastor, sinceridade, parei. Não bebo mais, graças a Deus, tem anos que eu não bebo. Graças a Deus, tem tanto tempo que eu não fumo mais, isso, aquilo, outro. Mas é só isso. Seguir a Cristo não é só deixar. Tem muita gente que deixa de fumar, deixa de beber, porque o médico disse. Doutor chega e fala, rapaz, se você continuar desse jeito, você vai morrer, cara. Aí ele começa a sentir algumas coisas lá, o que ele vai fazer? Ele vai parar. Ele vai parar. Não, eu quero viver, eu quero isso, eu quero aquilo. Rapaz, você é novo, você quer ver seus netos? Você quer ver seus netos crescerem? Quero, então para. Ele para. Então, estar em Cristo não é só deixar algumas coisas. Deixar em Cristo é estar em Cristo é deixar as coisas erradas e começar a viver o que é certo. E começar a viver aquilo que ele ensina. Não é viver uma religião, não é viver aquilo que a religião ensina, não, é viver a palavra dele. Entrar pela porta para transformar, para mudar por completo. Entrou pela porta, entrou na palavra, tem que haver essa mudança. Tem que haver essa transformação. Tem que haver essa mudança lá dentro no gênio. É um ciúme possessivo. Meu irmão, não entrou pelas portas. Esse ciúme doentio, as pessoas que existem, em muitos hoje, meu irmão, isso mostra que a pessoa não entrou pelas portas ainda. Não está pronto. Não está pronto para se envolver, não está pronto para se relacionar. Por quê? Porque não entrou pela porta. Se eu não entrar por ela, para mudar por completo, como é que eu vou viver essa vida abundante? Como é que Deus vai me dar essa vida abundante? Vamos tentar, vamos insistir, vamos bater e a porta não vai se abrir, vamos pedir e não vamos alcançar. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Pedro. Lucas capítulo 5. Vejamos alguém, irmãos, que em um momento não teve o que queria, mas depois teve. Vamos lá, Lucas 5. A pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Encontraram aí? Diz assim, vamos fazer a leitura, irmãos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco o quê? A multidão. Para um instante aqui. Jesus, irmãos, chega nessa cidade. As pessoas estavam todas reunidas para ouvir. Meu irmão, do que eu vou pregar? Vocês todos aqui, nem todos vão me ouvir. Viu 2 barquinhos ali, irmãos, ancorados na beira do mar, da praia ali. E ele pediu, eu posso entrar no seu barco? Opa, por favor, seja bem-vindo. E ele se assenta e começa o quê? A ensinar. E ele está o quê? Começando a ensinar, mas esses homens que estavam trabalhando no barco, estavam fazendo o que antes? Lavando as redes. Lavando as redes, desanimado. Por quê? Trabalharam a noite toda. Não pegaram nada, não apanharam nada. O dinheiro que eles tinham, eles investiram na pescaria. Não, vamos investir, nós temos que comprar isca, nós temos que comprar o material para pesca, tem que fazer isso, aquilo. O dinheiro que eles tinham, eles investiram. Esperando o quê? Um retorno. Eles estavam esperando ter um bom retorno, na garantia, na certeza que iam ter uma boa pescaria, mas não pegaram nada. E começaram a lavar as redes, desanimado, cansado, triste, aborrecido, decepcionado. Por quê? Porque não pegou nada. Mas quando Jesus quando Jesus entrou no barco e começou a ensinar, eu imagino que todos que estavam no barco, o quê? Pararam o que estavam fazendo. Pararam de lavar as redes. Pararam com as atividades. Irmãos, nós temos que parar para ouvir o que Deus quer ensinar. Enquanto você não parar para ouvir, as coisas não vão acontecer.
Você tem que parar de ficar preocupado demais. Tem pessoa que vem para a casa de Deus ouvir a palavra, vem para a reunião, vem para o culto, mas ela não para de pensar no problema lá na casa dela. Ela não para de pensar no filho que chegou de madrugada. Ela não para de pensar no amanhã. Começa um novo mês. O culto é gravado, hoje é dia 30 de setembro, passa em outros dias. Amanhã é dia 1º, né? Estou falando para quem está ao vivo assistindo aqui. Amanhã é 1º de outubro. A pessoa já está pensando nessa semana, meu Deus, essa semana tem que cobrir cheque, essa semana tem que pagar fornecedor, essa semana tem que pagar... Espera aí, como que se você vai aprender se você não para, irmãos, para ouvir? Tem muitos que não estão parando, continuam, a cabeça continua ligada, sempre pensando o que eu vou fazer, o que eu vou... Meu irmão, é para parar para ouvir. Quando ele começou a ensinar no barco, imagino que eles pararam. Pessoal, eu acho que até por sinal de respeito, né? Porque imagina, vamos imaginar aqui, irmãos. Imagina, aqui o altar é um barco. E ali estão os discípulos, os homens, lavando as redes. Jesus pede, por favor, eu posso entrar no barco de vocês, por favor? Ele se assenta e começa então a ensinar. A multidão está aí, toda ouvindo o que Jesus pregava, ouvindo o que Jesus ensinava. Imagina, vamos imaginar, aqui atrás... Lá atrás estão os homens lavando as redes. Aqui na frente está um homem assentado. Vamos imaginar. Vem cá, Wesley. Vem cá, Rodrigo. Suba aqui. Vocês são os homens que estão lavando as redes. Fica trabalhando ali, mexendo ali, fazendo alguma coisa. Você entender bem. Vamos lá. Eu estou aqui ensinando. Então, pessoal, olha, eu vim para trazer vida e vida com abundância. E Deus, Ele quer fazer. Deus é o Salvador. Eu vejo olhos, não olhando para mim, eu vejo muito olhando para onde? Lá atrás. Porque está chamando a atenção, é ou não é? E eu imagino, irmãos, Jesus quando... Irmão, eles tinham um desconfiômetro. Ou o próprio Jesus pegou e falou assim, pessoal, ei, vamos, beleza? Se Jesus não pediu, eles mesmos, por educação, depois a gente lava as redes. É assim ou não é? Pararam. Porque senão eles iam continuar o quê? Chamando a atenção. E aqueles que estavam lá iam entender, iam aprender alguma coisa? Nada. Então o que eles fizeram? Pararam. Obrigado. Depois se termina de lavar as redes. Pararam para ouvir. Tem que parar para ouvir. É esvaziar, irmãos, a mente, é esvaziar a cabeça, é esvaziar o coração para se encher do que Deus quer falar. Não, a pessoa já vem pensando, tomara que seja isso, tomara... Irmão, só venha para ouvir. Tem que entrar pela porta. Está ocupado demais, está preocupado demais. Pastor, é porque não é o nome do Senhor que está em jogo. É porque não é o nome do Senhor que está lá assinado. Não é o Senhor que fez isso, aquilo, outro. Pastor, é fácil falar, porque não é o senhor que está lá com um parente no hospital, esperando vaga para operar. Pastor, isso, meu irmão, pare. Você quer viver essa vida abundante? Quando Ele começar a ensinar, quando Deus começar a falar, deixe o que você está fazendo, deixe as preocupações, deixe as redes de lado, deixe aquele problema, deixe as contas, deixe as dívidas e fala, Deus, fala comigo. Porque quando Ele vai falar, aí Ele diz, capítulo 5, né? Versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para quê? Meu irmão, Simão, que era o Pedro aqui, ele parou de lavar as redes e estava o quê? Prestando atenção no que esse homem ensinava. Mas esse homem fala umas coisas boas. Ele fala umas palavras de fé. Eu imagino Jesus ensinando sobre crer, ele ensinando sobre fé, ele ensinando sobre ficar firme, e está ensinando. E aí ele, rapaz, essas palavras são boas. Aí ele termina o sermão e vira para o Simão que tinha parado e disse, faze-te ao mar alto, dá meia volta e vai para o lugar aonde você pescou. Volta para o mesmo lugar aonde você pescou a noite passada. Volta onde você não pegou nada. Você tentou, mas não conseguiu. E o que acontece? Versículo de número 5, ele diz, 5, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada o quê?
Eles estavam com a vida abundante? Eles estavam com a fartura, com a abundância no seu barco? Imagina, meu irmão, contas a pagar. Tinha uma embarcação. Os estudiosos dizem que Pedro era meu pai do céu, fugiu o nome, um empresário das pescas. Tinha barcos, tinha sociedade, deixou tudo para seguir Jesus. Se você tem, irmão, se você é empresário, você tem funcionários. Naquele tempo já existia imposto, tinha que pagar imposto. E aí, qual que era o material, a matéria-prima para ele fazer dinheiro? Peixe. E ele estava cheio de peixe. Imagina na cabeça desse homem, pagar funcionário, pagar isso, pagar imposto, pagar tanta coisa, cabeça mil, mas parou para ouvir. O mestre ensinando e ele prestando atenção. Faze-te ao mar alto e lancei as vossas redes novamente para pescar. E aí Pedro responde a ele: mestre, respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra o quê? Lançaria a rede. O que Pedro tinha feito? Entrado pelas portas. Ele tinha ouvido a palavra e ele aceitou a palavra. Quando ele aceita aquilo que Jesus fala, ele entrou pela porta, mudou o ambiente, mudou a situação, mudou a cabeça do Pedro. Tem que entrar pelas portas, meu irmão. Tem que aceitar aquilo que ele fala, tem que parar para ouvir aquilo que ele ensina. Para quê? Para que eu possa ter uma vida abundante. Mestre, eu não peguei nada, o senhor pode ver aqui, o meu pessoal já lavou as redes, nós já estamos aqui assim, estávamos tristes, mas porque o senhor falou sobre a palavra que o senhor disse, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós cremos, nós vamos lançar as redes. Mudou. Entrou pelas portas, parou para ouvir, entrou no coração dele a palavra. Ele naquele momento, irmãos, estava sendo a ovelha que estava ouvindo a voz do seu pastor. Jesus ali estava como pastor, ensinando, mostrando. E aí quando ele ouve, ele entende. E aí o que ele faz? Faz. Tem que fazer segundo aquilo que Deus te orienta, segundo aquilo que Deus fala, faça. E o que ele fez? 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe, o que, irmãos? Meu irmão, aquela rede que não tinha pegado nada, agora está quase rasgando do que? De tanto peixe. Era tanta a fartura, era tanto a grandeza, era tanta, irmãos, tantos peixes, que a rede estava quase arrebentando. E eles assustados, apavorados: rapaz, nós não vamos conseguir não. E o que eles fazem? 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o quê? E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam o quê? Aí eu pergunto, irmãos, os barcos estavam parados. E foram vários, não sei se, deixa eu ver aqui. Não, eram 2 barcos que voltaram para pescar no mesmo lugar. Os 2 barcos pegaram peixe? Qual barco que pegou peixe? De Pedro. Porque Pedro foi o que? Recebeu Cristo no barco e parou para ouvir. O outro barco pegou alguma coisa? Lançaram as redes igual Pedro lançou? Mas não tinha ouvido o que Pedro ouviu. O que faz a diferença na vida da pessoa é o ouvir, meu irmão. A pessoa pode ter uma religião, pode falar que é evangélica, pode falar que tem Deus, pode falar que é dizimista, mas se ela não pratica o que ela ouve, não adianta. Os 2 barcos saíram para pescar, só um pegou. O outro está lá, a rede está quase arrebentando, rapaz, ele já... Ei, vem cá, rapaz, vocês estão aí sem fazer nada, vem aqui nos ajudar. Porque o barco dele não tinha pegado nada. Irmãos, as pessoas podem vir na mesma igreja que a sua, que você, podem ser batizadas como você é, talvez há mais tempo que você, podem ter chegado até mais tempo, até se diz, não, eu tenho tantos anos, isso, aquilo, outro, mas se elas não praticarem, se não entrarem pela porta, o barquinho dela vai continuar sem nada. O barquinho de muitos vai continuar sem nada. O barco daquele que recebe a Cristo e ouve a palavra e faz aquilo que ele diz, que entra pelas portas, é essa pessoa que vai ter o quê? Essa vida abundante. E quando, meu irmão, eles fizeram sinal para o outro barco chegar,
e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal de quase o que, irmãos? De quase ir a pique, quase afundar. Era tanto peso, irmão, era tanto peixe, que o barquinho ficou até arriado, meu irmão. Eu imagino que ficou até rente da água, assim, tanto peso, de tanto peixe. Agora eles tiveram uma pescaria, uma pesca o quê? Abundante. A Bíblia fala maravilhosa, mas estamos falando sobre abundância. Então eles tiveram uma pesca o quê? Abundante. Para ter essa vida abundante, não é só saber pescar, não é só saber vender, não é só saber administrar, tem que saber ouvir, meu irmão, entrar pela porta. Entre pelas portas. Comece, tem que mudar o ambiente, tem que mudar, a palavra tem que mudar, tem que transformar a pessoa. Para quê? Para minha rede vir cheia. Deus tem essa vida abundante. Eu vim, o propósito de Cristo não é claro que Ele salva, mas não podemos ficar só esperando a salvação. Nós aqui tem contas a pagar. Você tem a sua, nós temos a nossa vida. Foi sábado, ontem eu estava assistindo, eu não sei nem por que eu fui assistir um tal do jornal. Não, foi o jornal daqui de Mato Grosso. Estava assistindo um jornal, não sei nem por que eu fui assistir, já fiquei triste. Por quê? Estava assistindo, aí eu vi lá assim, foi aprovada pela Anatel, nem lembro mais qual que é o órgão que aprovou, o aumento da tarifa da conta de energia. Já fiquei triste, falei, meu Deus, a igreja paga 18, vai subir, aí nós estamos enrolados, meu Pai amado. Fui ouvir aquilo, já fiquei meio triste, meio aborrecido já por aquilo. Já vai subir. Nós temos as contas a pagar, nós temos uma vida para viver. Não podemos só ficar esperando ir para o céu. Vamos. Mas enquanto estivermos aqui, Deus tem uma vida o quê? Abundante. Mas para viver essa vida abundante, meu irmão, tem que entrar pela porta. Tem que viver de acordo com a palavra. Se não estamos vivendo de acordo com a palavra, se não estamos vivendo segundo o que Ele nos diz, nossas redes vão voltar vazias. Nossas redes vão ficar sempre vazias. Nosso barquinho, meu irmão, vai estar vazio. E quando eles apanharam essa grande quantidade, a fartura, a abundância que tinha no barco do Pedro, serviu para suprir a necessidade de quem? Do outro barco. Deus quer que você, meu irmão, possa prosperar, ser abundante, ser abençoado, para poder ajudar até aqueles irmãos que não são da fé. É aquele familiar seu que às vezes zomba, é aquele que fala, e cadê a sua igreja? Cadê o seu pastor? Cadê o seu pessoal? Cadê? Está aí, viu? Mas quando, meu irmão, você entra pela porta, vive aquilo que ele fala, faz aquilo que ele diz, vai ter abundância a ponto de você chegar e poder ajudar quem está precisando. Irmão, é essa vida abundante que Deus tem para nós. Pedro estava decepcionado com uma pescaria fracassada. Pedro estava aborrecido com uma pescaria frustrada. Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou viver mais agora, meu irmão? Tem de sobra. Tem de sobra, a ponto de ele reconhecer, ele fala para o mestre, meu Senhor, eu não sou digno de que o Senhor fique no meu barco. Essa vida abundante, meu irmão, Pedro ouviu, recebeu a Cristo no seu barco, ouviu a palavra que Cristo ensinou, e diz aqui o versículo 8, olha isso, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim, que sou um homem. Irmão, Pedro, isso é bonito, Pedro recebeu Jesus no barco, ouviu a palavra que Jesus pregou no barco e ensinava, e voltou para pescar, só que ele levou quem na pescaria? Quem que tinha ido no barco dele? Jesus não ficou na praia olhando a pescaria de Pedro. Pedro entrou pela porta e levou quem para a pescaria? Você tem que levar Jesus também para o seu trabalho, para a sua faculdade. Tem que levar a palavra e viver ela, meu irmão. Viver aquilo que Deus nos ensina. Viva lá no seu trabalho. Viva no seu ambiente, na sua escola, na sua faculdade. Pastor, estamos caminhando para o fim aí, pastor, a coisa está apertando. Leva Jesus. Jesus, ele pregou no barco de Pedro, e Pedro falou assim, obrigado, seu moço. O senhor pode descer que nós vamos voltar para pescar? Pedro tirou Jesus do seu barco? Tira não.
Não tire a palavra do seu coração. Entrou pela porta, leve a palavra. Viva a palavra. Pescaria vai ser abundante. É essa a vida abundante que Deus tem para dar. Ele fez. Pedro nunca ele tinha pescado tanto assim. Nunca ele tinha visto tanta fartura. Porque quando nós entramos pelas portas, Efésios 3:20. Vamos terminar. Efésios 3:20. Gálatas, Efésios. Já estivemos em Coríntios, em Efésios também, 2 Coríntios. Efésios, capítulo de número 3. (3:20). Gálatas, Efésio, carta de Paulo à cidade de Éfeso, capítulo 3, versículo de número 20. Quem encontrou, diga graças a Deus. Olha o que o Senhor Deus pode fazer, meu irmão. O que Deus faz quando nós entramos pelas portas? Ora, aquele que é o quê? Poderoso para fazer tudo muito mais o que? Abundante, além daquilo que pedimos ou segundo o poder que opera, aonde, irmãos? Aonde que está essa bênção? Está só no trabalho, só na pessoa? O milagre da fartura, da prosperidade está onde? Em nós que entramos pela porta, que vivemos a palavra, vamos ter muito mais, além daquilo que pedimos ou, mas como? Com fartura, com miséria, regrado? Vamos ler novamente? Ora, aquele que é poderoso, para quê? Para fazer tudo muito mais o quê? Tudo muito mais o quê? Abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre, o quê? Está falando para todo sempre. Deus tem essa vida abundante. Não foi só no passado. Essa vida abundante Deus tem para nós hoje. Para Deus fazer mais do que você pensou, imaginou, essa vida abundante, entre pelas portas. Entre pelas portas, irmãos, entre. Deus faz mais do que você pede ou que você imagina. Deus é poderoso, Ele está dizendo, Ele é poderoso. Ele não é deusinho qualquer, Ele não é um senhorzinho qualquer, Ele é poderoso para fazer muito mais abundante, muito mais grandioso, muito mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Nós que ouvimos, nós que colocamos em prática, nós que vivemos aquilo que Ele ensina. Meu irmão, quem vive, quem pratica o que Ele ensina, quem pratica o que Ele mostra, quem pratica aquilo que Ele fala, meu irmão, esse vai colher com abundância. É rede farta, é colheita farta. Ele diz que aquele que semeia vai achar uma boa terra, vai colher a 30, a 60, a 100, a 30, a 60 por um, vai colher muito, é com abundância. Ele não é só Deus que salva, leva para o céu, que nos livra do inferno, mas é Deus também que dá uma vida, o que, irmãos? Abundante. É essa vida abundante que Deus tem para quem? Para quem entra pelas portas. Entra pela porta, meu Deus, eu quero viver. Tem que haver uma mudança, tem que mudar o ambiente aqui, eu tenho que mudar por completo. Porta é mudança de ambiente, você passou, já é outro lugar. Tem que entrar, tem que haver essa mudança dentro de nós. Tem que haver essa mudança no nosso caráter. Se não está havendo essa mudança em nós, se não estamos vivendo, se não estamos, meu irmão, demonstrando essa mudança, é porque não entrou pela porta. Entre pelas portas. Espera aí, eu preciso entrar pela porta. Preciso aceitar, receber a palavra. Para quê? Para mim poder ter essa vida abundante. Para minha rede voltar cheia. Para que eu possa poder ajudar aqueles que ainda não têm. É uma vida abundante. Eu vim. Vamos lá voltar em João 10:10 para terminar? Vamos voltar em João 10:10? Onde começamos? João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Leiam todos comigo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com
A vida que Deus veio trazer para nós é uma vida como, irmãos? Abundante. É uma vida com abundância. Irmão, viva essa vida. Como? Entrando pela porta. Entre pela porta, passe a viver aquilo que ele ensina. Peraí, eu já estou na religião, já batizei, mas viva a palavra, obedeça a palavra, siga o que ele ensina, você vai encontrar, você vai achar essa vida abundante que Deus tem para nós. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos fazer uma oração, irmãos. Eu te separei aqui, mas não dá tempo de falar. Israel, irmãos, 3 anos sem chover. Elias tinha dito que não haveria chuva, que nem orvalho, nada. E aí o rei Acabe foi falar com ele: não, você tem que orar, você tem que pedir ao seu Deus aí para chover, porque está feia a coisa. Aí Elias disse para Acabe: ó, volta, aparelha seus carros, vai embora. Não para no caminho não, que Deus está para derramar uma chuva abundante. E aí ele chama o seu moço, ele clama, ele ora e fala assim: vai lá, dê uma olhada, o que você consegue enxergar? Ah, não vejo nada. E aí ele disse: então vai lá, volta 7 vezes. E ele orou, clamou por 7 vezes. E na 7ª vez que o moço de Elias, do profeta, foi lá, aí ele voltou dizendo: Senhor, mestre, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele disse: então vai, aparelha os carros, vão embora, porque já vem o quê? Essa abundante chuva. E veio aquela chuva. Deus tem essa abundância, essa fartura para derramar sobre o seu povo. É uma pesca maravilhosa, é uma chuva abundante, é uma vida abundante que Deus tem para nós. Deus não tem uma vida, me perdoe a palavra, é forte que eu vou falar. Deus não tem vida medíocre para o seu povo. Deus tem uma vida abundante. Para vivermos essa vida abundante, vamos passar pela porta. Vamos passar pela transformação da palavra, para vivermos essa vida abundante. Quem entendeu, diga amém. Põe a mão no coração. Pai, foi essa palavra que o Senhor nos deu nesse dia. Meu Deus, uma vida abundante. Oh Deus, é uma vida abundante que o Senhor tem para a sua igreja. Essa promessa do Senhor não pode ficar presa apenas ao passado. Essa promessa não podemos ficar presa com ela só nos tempos antigos, não, meu Pai. É para hoje, é para os dias de hoje que nós podemos viver essa vida abundante. Meu Deus, nesse dia de consagração, nesse dia de jejum, nesse dia que nós marcamos como dia do socorro, aqui estamos, ó Deus, na tua casa, reunido com centenas e milhares de pessoas em casa. Nós, ó Deus, entramos em oração nesta hora, meu Deus, e cremos que o Senhor vai derramar uma chuva abundante. Assim como Pedro teve uma pesca maravilhosa, o Senhor tem isso para nós. Ah, meu Deus, mas quando vivermos a tua palavra, é necessário entrar pela porta, é necessário viver, entrar na palavra, é necessário, meu irmão, passar pela porta da palavra da salvação, viver aquilo que ele ensina, viver aquilo que ele fala, viver aquilo que ouvimos na pregação. Oh, rabachine me canta, lamassuri me canta, labachuri anda labalaias. Oh, meu Deus, e essa chuva abundante que o Senhor tem para a sua igreja, essa chuva abundante que o Senhor tem aqui para os teus filhos, aqui, meu Deus, em Cuiabá, aonde quer que essa pessoa esteja assistindo, meu Deus, derrama, Deus, derrama dessa chuva abundante, faz chover, meu Deus, um milagre na vida dessa pessoa, faz, Deus, derrama, Deus, oh, rabachiri me canta, labalaias, isso, meu irmão, eu quero que você ore agora, reivindicando sua bênção, eu quero que você ore agora, determinando o seu milagre, dizendo: Deus, eu quero essa vida abundante, uma vida abundante no meu casamento. Deus, meu casamento não está abundante, meu casamento está esfriando. Fala para ele, fale com ele, isso. Oh Deus, nós queremos viver essa vida abundante, é no casamento, é na vida profissional, é na vida financeira. Ereba canta, labachuri me anda, labachara balaias. Meu irmão, se prepare, é essa vida abundante, do pouco Deus pode fazer muito, Ele balabashiri me canta labalás. Oh, aleluias, isso, meu irmão, viva a palavra, entre pela porta, fala: Deus, eu quero entrar, passar pela porta, viver a sua palavra, viver o que o Senhor diz, viver o que o Senhor me ensina. Ora balaba canta labassuri anda labashiri me canta labalás.
Isso, meu irmão, entra pela porta. Fala, Jesus, eu quero. E o Senhor vai derramar. O Senhor vai derramar, meu Deus, essa chuva de bênção na minha vida. Minhas redes vão voltar cheias. Meu barquinho vai voltar cheio. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias. Oh, aleluia. 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 Que a tua chuva vai descer. Diga pra ele, vejo. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eis. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Oh, Deus derrama, Senhor, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos. Abra as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Derrama, Senhor. Isso, meu irmão, isso. Abre as comportas do céu, vai chover. Derrama, Deus, sobre a sua igreja. Derrama, Deus, que essa bênção sobre os seus filhos. É o dia do socorro, é o dia do milagre, da pesca maravilhosa. Oh, isso, meu irmão, toma posse. Receba da abundância, da fartura que Deus tem para a sua vida. Receba daquilo que Deus tem preparado. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, nós tomamos posse. Tomamos posse, recebemos da tua bênção, Deus. Vejo uma pequena nuvem Aleluia. do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Toda a igreja, diga, cante. Vejo uma pequena nuvem Do tamanho. do tamanho da mão de um homem. É a abundância, é a fartura, é a bênção de Deus para a sua vida. Que a tua chuva vai descer. Vai chover. Vai chover. Oh, Deus. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover, Senhor, derrama da tua sobre a sua igreja. Levante as mãos aos céus. Abre as comportas do céu. Vai chover, Senhor. Vai chover. Oh, Senhor. Vai chover. Abra, Senhor, as comportas, derrama Abre da as tua bênção sobre a sua comportas do igreja. céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Nosso Deus. O Senhor foi claro quando disse ao Pedro: faze-te ao mar alto. Volte para o lugar aonde você se entristeceu. Volte para aquele lugar aonde você não conseguiu nada. E lance as suas redes novamente. Pai, o Pedro ouviu, recebeu. Ele entrou, passou pela porta. Ele mudou, ele recebeu a palavra, levou o Cristo no seu barco. Meu Deus, e a pesca foi abundante. Elias, ele ora e ele pede a Deus. E Deus manda uma chuva abundante para regar toda a terra. Oh, meu Deus, e quando nós entramos pelas portas, quando passamos pela porta que é o Senhor, quando damos ouvidos à tua palavra como boas ovelhas, o Senhor derrama essa abundância. É uma chuva abundante, é uma pesca maravilhosa, é a multiplicação sobre nossa vida, meu irmão. Receba a multiplicação de Deus. Que seu emprego, que suas vendas sejam maravilhosas. Oh, meu irmão, que no seu casamento a chuva de Deus venha sobre a sua vida. O da bacanta labachuri anda labachiri me canta labachena balaias. Isso, receba, fala: Deus, eu tomo posse, eu recebo do Senhor nesta hora.
Eu recebo de ti nesse dia, Deus. Ola bacanta labalaias. Ola basuri banda balaias. Quando você pede, você recebe. Você pede, você recebe. Se pedimos, Oh, Jesus. como chuva, descerá. Diga pra ele, se pedimos. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva, descerá. Se pedimos, Isso, levante as mãos aos céus. Jesus virá. Faça seu pedido agora. Faça o seu pedido agora. Como chuva, Ele vai descer para te atender, para te abençoar. E se pedimos, se pedimos, oh, Jesus Senhor, virá. Então clame, então pede, então chame por ele. vai, Senhor. Vai chover, Oh, aleluia. vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Com as mãos levantadas aos céus. Pai, Elias no desafio com os profetas de Baal, ele pediu e fogo do céu desceu e consumiu 450 que eram seus adversários. O Senhor mandou fogo do céu para destruir os inimigos. O Senhor faz isso ainda hoje. O Senhor é Deus que manda a vitória, manda, meu Deus, o fogo para consumir os inimigos. E é o mesmo Deus que manda a chuva também abundante sobre a sua igreja. Oh Deus, e nessa manhã eu oro para que o teu fogo consuma o mal, mas venha, meu Deus, uma abundante chuva sobre a vida dessa pessoa. Uma vida maravilhosa. É uma vida abundante. É uma vida abundante, meu irmão. Isso. Eu abençoo o seu emprego esse mês de outubro, meu irmão. Para esses meses anteriores ao fim de ano sejam melhores do que foram até agora. Eu profetizo vitória, eu profetizo prosperidade esses dias na sua vida. Com aquela prosperidade, Pedro pagou todas as contas, meu irmão. Deus vai dar abundância, você vai pagar tudo. Você vai pagar tudo. E vai sobrar para você se sustentar, para você se manter. É uma abundância que virá sobre seu casamento. Pedro, quando voltou para casa, encontrou a esposa e ele estava com um sorriso no rosto, porque a pesca foi maravilhosa. Ele disse: mulher, nós temos dinheiro para pagar tudo. E a sua mulher se alegrou com Pedro. Meu irmão, essa abundância vai chegar no seu casamento. A bênção foi completa na vida do Pedro, meu irmão. A bênção foi completa na vida daquele homem. Oh, e é essa vida abundante que Deus tem para a sua igreja. É essa vida abundante que Deus tem para nós. Entrando pela porta, andando de acordo com a palavra, ouvindo a voz do Senhor. Deus, tomamos posse dessa vida abundante. Diga comigo, igreja, em nome de Jesus. Diga com fé, em nome de Jesus. A bênção de Deus, a fartura de Deus, a prosperidade de Deus, a vida abundante de Deus está sobre mim. Diga: eu tomo posse. Eu tomo posse desta bênção. Em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor. Minha vida é abundante. Eu confesso. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a esse nosso Deus. Oh, aleluia.